Continuação do livro de hermenêutica avançada, a partir de onde eu parei na página 80. Segundo, o sujeito e o predicado de uma sentença podem explicar-se mutuamente. Por exemplo, a palavra grega morantei, registrada em Mateus 5,13, pode significar tornar-se tolo ou tornar-se insípido. Como determinamos a denotação tensionada? Neste caso, o sujeito da sentença é sal, e assim a segunda denotação, se o sal vier a ser insípido, é escolhida como a correta. Terceiro, observe se ocorre paralelismo dentro da passagem. Segundo, já mencionamos um terço do Antigo Testamento e alguns trechos do Novo é poesia. A poesia hebraica caracteriza-se por paralelismo, um aspecto que pode lançar luz sobre o significado das palavras em debate. O paralelismo hebraico pode classificar-se em 3 tipos básicos: sinonímico, antitético e sintético. No paralelismo sinonímico, a segunda linha de uma estrofe repete o conteúdo da primeira, mas com palavras diferentes. Temos um exemplo disto no Salmo 103:10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. No paralelismo antitético, a ideia da segunda linha contrasta agudamente com a da primeira. O Salmo 37:21 proporciona-nos um exemplo. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. No paralelismo sintético, a segunda linha vai mais longe ou completa a ideia da primeira. O Salmo 14:2 é um exemplo. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Portanto, se uma passagem é poesia, o reconhecimento do tipo de paralelismo empregado pode dar pistas para o significado da palavra em questão. Quarto, determinar se a palavra está sendo usada como parte de uma figura de linguagem. Às vezes as palavras ou frases são usadas de formas tais que se desviam da linguagem simples normal a fim de causar impressão fantasiosa ou vívida. Tais frases são com frequência chamadas de figuras de linguagem e pretendem ter significado diferente do literal. Se a figura persiste e se torna amplamente aceita dentro de uma cultura, é chamada de expressão idiomática. Eis alguns exemplos de figuras de linguagem ou expressões idiomáticas. Ele tem os olhos maiores do que a barriga. A chegada de Antônio pôs água na fervura. Estou quebrado, o palácio do Planalto disse. Atingiremos Atenas por volta de 14 horas. O termômetro está subindo. O motor do carro morreu. Tomar um ônibus. De grão em grão a galinha enche o papo. As figuras de linguagem, como vemos pela lista acima, são ubíquas. Usamos-las com frequência no linguajar cotidiano, como fizeram os autores bíblicos. Além disso, as figuras de linguagem comunicam um significado definido com tanta certeza como a linguagem literal. Dizer que algo é uma figura de linguagem não quer dizer que o significado da frase seja ambíguo. As figuras de linguagem comunicam um significado intencional único exatamente como qualquer outro linguajar. Interpretar uma figura de linguagem usando as denotações normais de uma palavra geralmente resultará num radical equívoco do sentido que o autor tinha em mente. Por exemplo, se eu tivesse de interpretar literalmente as frases "ele tem os olhos maiores do que a barriga" ou "ele disse cobras e lagartos", eu as interpretaria da maneira totalmente errônea. Por este motivo, os que com orgulho se vangloriam de crer literalmente em tudo que a Bíblia diz, se por isto querem dizer que deixam de reconhecer as figuras de linguagem e os aspectos especiais de poesia e profecia, podem estar prestando um desserviço à própria Bíblia, se é que tem por ela tão elevado respeito. As figuras de linguagem são comuns no texto bíblico. Um bom procedimento a adotar sempre que se estuda em profundidade essa passagem é consultar, se for acessível ao leitor, um bom manual bíblico de figuras de linguagem. Quinto, estudar passagens paralelas. A fim de entender o significado de uma palavra ou frase, procure dados complementares em passagens paralelas de sentido mais claro. É importante, porém, distinguir entre paralelos verbais e paralelos reais. Os paralelos verbais são os que usam palavras semelhantes, mas
se referem a conceitos diferentes. O conceito da palavra de Deus como espada, que encontramos no capítulo 4 de Hebreus e 6 de Efésios, é um exemplo de um paralelo verbal, mas não real. O capítulo 4 de Hebreus fala da função da Bíblia como um divisor que diferencia entre os que são verdadeiramente obedientes à sua mensagem e os que professam obediência, mas no íntimo permanecem desobedientes. No capítulo 6 de Efésios, Paulo também fala da Bíblia como espada, mas nesse caso refere-se a ela como uma arma defensiva a ser usada contra as ciladas de Satanás. Cristo usou deste modo a palavra contra Satanás quando Satanás o tentou no deserto. Paralelos reais, pelo contrário, são os que falam do mesmo conceito ou do mesmo evento. Podem empregar palavras diferentes e com frequência acrescentam dados complementares que não se encontram na passagem sob estudo. As referências marginais que encontramos na maioria das Bíblias destinam-se a apresentar paralelos reais, embora às vezes tais paralelos pareçam mais verbais do que reais. Um exame cuidadoso do contexto é o melhor indicador para sabermos se as passagens são paralelos verbais ou reais. Em resumo, os 5 modos de averiguar a denotação específica intencionada de uma palavra numa passagem são: primeiro, examinar as definições ou frases explicativas dadas pelo autor, e 2, usar o sujeito e o predicado para explicar-se mutuamente. 3, examinar o paralelismo caso ele ocorra na passagem. 4, determinar se a palavra ou frase tinha a intenção de ser uma figura de linguagem. E 5, estudar passagens paralelas. Sintaxe. A sintaxe trata do modo como os pensamentos são expressos por meio de formas gramaticais. Cada língua tem sua própria estrutura e um dos problemas que tanto dificulta a aprendizagem de outra língua é que o estudante deve dominar não só as definições e pronúncias das palavras da nova língua, mas também novos modos de dispor e demonstrar a relação de uma palavra com outra. A língua portuguesa é analítica, a ordem das palavras é um guia para o significado. Por exemplo, os substantivos normalmente precedem os verbos, os quais normalmente precedem os complementos. Dizemos árvore é verde, de preferência a alguma outra combinação destas palavras. O hebraico é também uma língua analítica, porém menos do que o português. O grego, pelo contrário, é uma língua sintética. O significado é entendido apenas parcialmente pela ordem das palavras e muito mais pelas terminações da palavra ou pelas terminações de casos. Há diversos instrumentos úteis para se descobrir que informação a sintaxe pode trazer para a nossa compreensão do significado de uma passagem. Bíblias interlineares. Estas Bíblias contêm o texto hebraico ou grego com a tradução impressa entre as linhas, daí o nome interlinear. Justapondo-se a 2 conjuntos de palavras, elas capacitam o estudante a indicar facilmente a palavra ou palavras, hebraica ou grega, que ele deseja estudar. Os mais competentes em hebraico e grego podem, é claro, ir diretamente a textos originais em vez de recorrer aos interlineares. Léxicos analíticos. Muitas vezes a palavra que encontramos no texto é uma variação da forma radical da palavra. Por exemplo, em português, poderíamos encontrar várias formas do verbo entregar: entregou, entregado, entregue, entregaremos. Os substantivos, de igual modo, podem assumir formas diferentes e desempenhar papéis diferentes nas sentenças. Um léxico analítico faz 2 coisas fundamentais. Primeiro, aponta a palavra primitiva ou radical, da qual a palavra no texto é uma variante. E 2, indica qual a parte do discurso é a variação. Por exemplo, se a palavra que queremos estudar é o vocábulo grego tumon, consultando um léxico grego analítico, verificaremos que este é o acusativo singular da palavra tumos, que significa raiva ou ira. Gramáticas hebraicas ou gregas. Se desconhecemos o significado da expressão acusativo singular, que descreve a forma de uma palavra, será valioso ter um terceiro conjunto de auxílios gramaticais. As gramáticas hebraicas e gregas explicam as várias formas que as palavras podem tomar em suas respectivas línguas e o significado das palavras quando aparecem numa destas formas. Quase todos os cursos de seminário sobre exegese descrevem os processos acima com maiores detalhes. É importante saber como obter êxito nos processos acima quando há necessidade de fazê-lo. Contudo, grande parte desse trabalho já foi feito e compilado. Confirmando o que foi dito, ponha os resultados de sua análise léxico-sintática em palavras não técnicas, de fato compreensão que comuniquem com certeza o significado que o autor tinha em mente. Sempre existe o perigo
de análise léxico-sintática envolver-se de tal maneira com os detalhes técnicos. Os nomes técnicos ou nomes de casos gramaticais de Bullinger que perdemos de vista a finalidade da análise, a saber, comunicar o significado do autor com a maior clareza possível. Há também a tentação de impressionar os ouvintes com nossa erudição e profundas capacidades exegéticas. As pessoas precisam ser alimentadas, não impressionadas. O estudo técnico deve ser feito com base de qualquer exegese, mas é preciso que seja parte da preparação para a exposição. A maioria dele não precisa aparecer no produto, exceto no caso de documentos teológicos, acadêmicos ou técnicos. Os laboriosos debates técnicos muitas vezes têm êxito apenas em fazer o auditório dormir. Reconhece-se com facilidade uma boa exposição, não por suas discussões técnicas maciças, mas por sua ar verdadeira. O auditório percebe que ela se encaixa naturalmente em seu contexto e representa uma exposição das ideias do próprio autor e não as do intérprete. Resumo do capítulo. Os 7 passos seguintes foram recomendados para a elaboração de uma análise léxico-sintática. Número 1. Apontar a forma literária geral. Número 2. Investigar o desenvolvimento do tema e mostrar como a passagem sob consideração se enquadra no contexto. Número 3. Apontar as divisões naturais, parágrafos e sentenças do texto. Número 4. Indicar os conectivos de parágrafos e sentenças e mostrar como auxiliam na compreensão da progressão do pensamento. Número 5. Determinar o que significam as palavras tomadas individualmente. Letra A. Apontar os múltiplos significados que a palavra possuía no seu texto e cultura. Letra B. Determinar o significado único que o autor tinha em mente em dado contexto. Número 6. Analisar a sintaxe para mostrar de que modo ela contribui para a compreensão de uma passagem. Número 7. Colocar os resultados de sua análise em palavras não técnicas de fácil compreensão que comuniquem com certeza o significado que o autor tinha em mente. Exercícios. Nota: estes exercícios e os dos capítulos seguintes incorporam técnicas hermenêuticas aprendidas nos capítulos anteriores. PC 15. Um pastor pregou um sermão usando 1 Coríntios 11:29, contexto preparatório para a ceia do Senhor. Ele interpretou a frase não discernindo o corpo do Senhor como referência ao corpo de Cristo, a igreja. Sua mensagem extraída do texto era que não devemos participar da ceia quando temos sentimentos negativos não resolvidos para com um irmão ou irmã, porque a participação seria comer e beber sem discernir o corpo do Senhor. É válido este uso do texto? PC 16. Um devotado jovem cristão envolveu-se ativamente no movimento carismático. Dentro desse movimento, ele ouviu diversos oradores convincentes que ensinavam que todo cristão cheio do Espírito deve possuir todos os dons espirituais. Glossolalia, interpretação de línguas, profecia, curas, etc. Ele orou sinceramente pedindo que Deus lhe desse esses dons de sorte que pudesse ser um cristão mais eficiente. Passados alguns meses, porém, ele ainda não havia recebido alguns deles e revoltou-se contra Deus. Use suas técnicas hermenêuticas para analisar o capítulo 2 de 1 Coríntios e depois faça um esboço dos ensinos bíblicos dessa passagem que você usaria no aconselhamento a essa pessoa. PC 17. A maioria das pessoas supõe que a menina citada em Mateus 9, 18 e 26 estava morta, mas há um motivo para se crer que estava em um estado de coma e não morta. Letra A. Que fatores léxico-sintáticos você consideraria ao tentar responder esta questão? Letra B. Que fatores sugerem que ela estava morta? Avalie a forma desses fatores. Letra C. Que fatores sugerem que ela se achava em estado de coma e não morta? Avalie a força desses fatores. Letra D. Acha você que ela estava em estado de coma ou morta? PC 18. Os cristãos têm discutido muito sobre o tópico da ira, baseado em Efésios 4:26. Irai-vos. Analise o significado deste versículo e discuta se ele apoia ou não a opinião positiva da ira normalmente derivada dele. PC 19. Em Mateus 5:22, Jesus diz que se alguém chamar um irmão de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Mas em Mateus 23:17 e 19, ele chama os fariseus de insensatos, que é o mesmo que tolos ou loucos. Como você explica esta aparente contradição? PC 20. Tem havido entre os psicólogos cristãos muito debate concernente à natureza da culpa mundana, neurótica, versus culpa piedosa, 2 Coríntios 7:10. Empregando seus conhecimentos de hermenêutica neste texto particular, diferencia entre as duas da melhor maneira que lhe for possível. PC 21. Alguns grupos cristãos sustentam uma posição muito forte sobre o problema de que a criação levou 6 períodos literais de 24 horas.
crendo que proceder de outra maneira significa adesão menos do que fiel ao registro bíblico. Faça um estudo vocabular da palavra hebraica dia yom, empregada nos primeiros capítulos de Gênesis, e demonstre suas conclusões, que é que seu estudo vocabular indica com referência a saber se a criação ocorreu em 6 dias ou 6 períodos de duração não especificada. PC 22, um psicólogo cristão nomeada publicou no período cristão de psicologia um artigo baseado na tese de que, uma vez que o homem é criado à imagem de Deus, podemos aprender a respeito de Deus estudando o homem. 2 anos mais tarde, ele publicou outro artigo usando a tese de que, uma vez que o homem é criado à imagem de Deus, podemos aprender acerca do homem estudando Deus. Concorda você com suas teses? Por que sim ou por que não? PC 23, usando Romanos 9,13 como texto, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Um notável professor de Bíblia passou a fazer uma análise desses 2 irmãos para mostrar por que Jesus se aborreceu de um e amou o outro. É válido tal uso desse texto? Por que ou por que não é? PC 24, um estudioso cristão estava estudando os efeitos psicológicos da conversão. Em seu estudo de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação, ele examinou outros empregos bíblicos da palavra criação, quitis, e verificou que esta palavra é quase sempre usada para falar da criação do mundo, implicando a criação de alguma coisa do nada, ex nihilo. Se assim for, raciocinava ele as características psicológicas do novo cristão, se algo novo que não existia antes. Contudo, estudando a literatura psicológica, ele não encontrou nenhuma evidência de uma nova dimensão de personalidade dos cristãos que não esteja presente nos não cristãos. De fato, parece haver, em alguns casos, uma reorganização dos padrões da preexistente personalidade, mas não se detectou nenhuma dimensão de personalidade novamente criada. De que modo você o ajudaria a harmonizar os dados psicológicos com o entendimento que ele tinha de 2 Coríntios 5,17? PC 25. Há hoje muito debate entre os cristãos sobre se a Escritura fala do homem como um tricótomo, 3 partes, corpo, alma e espírito, dicótomo, 2 partes, corpo, alma e espírito, ou holístico, uma unidade, corpo, alma e espírito com aspectos diferentes modos de ver esta unidade total. Quais os princípios hermenêuticos que seriam empregados na tentativa de solucionar este problema? Então, aqui termina aqui o capítulo 4 e vai para o 5. No caso, 5, análise teológica, na página 89. Página 89. Depois de completar este capítulo, você deverá poder, primeiro, apontar 5 passos no processo chamado análise teológica. 2. Definir os seguintes termos. Letra A, análise teológica. Letra B, analogia da escritura. E C, analogia da fé. 3. Apontar 5 principais posições sobre a natureza do relacionamento de Deus com o homem e resumir cada uma em poucas sentenças. Número 4. Formular uma posição pessoal sobre a natureza da relação divina-humana, resumindo em 1 ou 2 páginas os motivos de sua decisão. 2 perguntas básicas. A pergunta fundamental feita na análise teológica é como essa passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus. De imediato se evidencia que primeiro devemos responder a outra pergunta, a saber, o que é o padrão da revelação de Deus? Esta pergunta prévia e tão importante e feita com tão pouca frequência que a maior parte deste capítulo se ocupará com o seu estudo. Uma vez tratado o padrão de revelação divina, torna-se muito mais fácil tratar da questão de determinar como certa passagem se encaixa no padrão total. São diversas as teorias concernentes ao melhor modo de conceitualizar a natureza do relacionamento de Deus com o homem na história da salvação, definida neste livro como história da obra salvadora de Deus para a humanidade. Algumas teorias veem significativa descontinuidade, outras acentuam a continuidade dentro da história da salvação. É provável que a maioria dos dispensacionais leigos, mas não necessariamente os teólogos dispensacionais, veja a natureza da relação de Deus com o homem como basicamente descontínua, com ênfase secundária na continuidade. A maioria dos teólogos partidários da aliança vê o relacionamento divino-humano como antes de tudo contínuo, com ênfase mínima sobre a descontinuidade. Continuidade completa, continuidade primária, descontinuidade secundária, presente
tanto a continuidade como a descontinuidade, descontinuidade primária e continuidade secundária e descontinuidade completa. No meio do círculo, teorias concernentes à natureza da relação de Deus com o homem. As hipóteses acerca do padrão do relacionamento de Deus com o homem são necessárias porque proporcionam uma estrutura organizacional em torno da qual podemos entender os dados bíblicos. Se algum tipo de princípio organizador, o volume de dados seria grande demais para a compreensão. Contudo, há pelo menos dois grandes perigos em aceitar certo sistema ou hipótese acerca da natureza da revelação divina. Primeiro, o perigo de alguém impor seu próprio sistema sobre os dados bíblicos, em vez de derivar o sistema por via dos dados. F.F. Bruce preveniu. Há algum perigo, uma vez que tenhamos aderido a determinada escola de pensamento ou adotado certo sistema de teologia, de ler a Bíblia à luz dessa escola ou sistema de encontrar seus característicos distintivos naquilo que lemos. O segundo e talvez até maior perigo é o de aceitar uma teoria acerca do padrão da revelação divina, sem mesmo reconhecer que se trata de uma teoria ou sem examinar outras teorias para ver qual delas se ajusta melhor aos dados. Com muita frequência, por exemplo, os que foram doutrinados numa igreja que adota uma dessas posições não percebem que a posição é uma teoria, ou que há outros modos de organizar os dados bíblicos. A primeira parte desse capítulo apresenta 5 dos sistemas conceituais mais comuns que explicam a natureza da relação de Deus com o homem. Em seguida, vem uma recomendação, uma metodologia que determine se os métodos que Deus adota para tratar com o homem têm sido, antes de tudo, contínuos ou descontínuos. A parte final do capítulo aponta os passos e princípios com os quais fazer a análise teológica. A pertinência da questão continuidade e descontinuidade. O capítulo 3 acentuou a importância de se averiguar o destinatário de determinada passagem ou ordem. Os que entendem a história da salvação como antes de tudo contínua, geralmente consideram a Escritura como aplicável ao crente odierno, uma vez que veem a unidade básica entre si próprios e os crentes através da história do Antigo e Novo Testamentos. Os que veem a história da salvação, antes de tudo, como descontínua, tendem a considerar que somente o livro de Atos e as epístolas possuem aplicabilidade fundamental para a igreja atual, visto que o restante da Escritura foi dirigido a pessoas que viviam sob uma economia bíblica diferente. Uma vez que as epístolas compreendem apenas 10% da Bíblia, é de suma importância o problema de determinar se os restantes 90% possuem aplicabilidade fundamental aos crentes de nossos dias. Muitos problemas teológicos significativos, bem como muitos problemas significativos de aconselhamento cristão, também são influenciados pelo modo como o indivíduo soluciona esta questão. Encontramos exemplos específicos do efeito deste problema sobre a teoria do aconselhamento cristão em alguns autores contemporâneos. Bruce Nahamori e William Coach supõem que a lei e a graça representam dois sistemas antitéticos de salvação. Eles desenvolvem duas psicologias contrastantes concernentes à relação do homem com Deus, baseadas nessas suposições. Os que consideram a lei e a graça de maneira diferente teriam um ponto de vista correspondentemente diferente das implicações psicológicas destes conceitos bíblicos. Dwight Small, por outro lado, postula uma descontinuidade entre o contexto em que foram dadas as ordens de Cristo sobre o divórcio e a situação de nossos dias para os crentes. Suas conclusões sobre o divórcio, baseadas neste postulado, são, portanto, significativamente diferentes das conclusões dos que veem uma continuidade básica entre os contextos. Em nível mais geral, a atitude que alguém toma para com o problema da continuidade e descontinuidade influencia tanto
o ensino da escola dominical como a pregação. Em contraste com as teorias da descontinuidade, os que creem haver uma continuidade básica entre o Antigo e o Novo Testamentos tendem, primeiro, a usar o Antigo Testamento com maior frequência no ensino e na pregação, e segundo, a encontrar exemplos dos princípios do Antigo Testamento que possuem aplicação contínua para os cristãos de hoje. Poderíamos dar outros exemplos, tanto às questões teológicas gerais, assim como em problemas específicos de aconselhamento. E a conclusão é inescapável. O modo como resolvemos esta questão terá importantes implicações para nossas vidas, bem como para as vidas que influenciamos. Sistemas teoréticos representativos, um modelo de teologias, mas nenhuma teologia. Os teólogos liberais mencionados em capítulos anteriores tipicamente veem a Bíblia como um produto de desenvolvimento evolutivo da religião de Israel. Quando a consciência religiosa de Israel se tornou mais sofisticada, aconteceu o mesmo com a sua teologia. Como consequência, os teólogos liberais veem a Bíblia uma variedade de teologias, escritos que refletem diferentes níveis de sofisticação teológica, às vezes conflitantes entre si. Em vez de verem a Bíblia como a verdade divina que Deus revelou ao homem, creem que as Escrituras são pensamentos do homem acerca de Deus. Visto que os pensamentos dos homens mudaram com o correr do tempo, creem eles que a Bíblia revela diversas ideias e movimentos de desenvolvimento teológico em vez de uma teologia única unificada. Neste caso, tendem a ver a história bíblica como descontínua, com ênfase menor sobre a continuidade, embora nenhuma generalização seja válida para cada membro deste grupo. O livro de E. W. Parson, The Religion of the New Testament, é um exemplo da aplicação deste tipo de teologia ao Novo Testamento. Teologia dispensacional. Não é teoria, né? Teoria dispensacional. Outra teoria que acentua sobremaneira a descontinuidade e dá menor importância à continuidade, embora por motivos muito diferentes do que o movimento teologias, mas nenhuma teologia é dispensacional. Ao passo que os teólogos liberais veem a descontinuidade no registro bíblico como reflexo das lutas do homem para atender a Deus. Os dispensacionalistas não são quase sempre ortodoxos em seu ponto de vista da inspiração, crendo que qualquer descontinuidade no padrão da história da salvação aí está porque Deus tensionava que aí estivesse. O dispensacionismo é uma dessas teorias que as pessoas parecem aceitar com plena confiança ou amaldiçoar. Poucas assumem uma posição neutra. Ele tem sido chamado de a chave para dividir corretamente as Escrituras e, alternativamente, a mais perigosa heresia encontrada presentemente dentro dos círculos cristãos. Scofield definiu dispensação como um período em que o homem é provado com respeito à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. O padrão da história da salvação é visto como 3 passos que se repetem com regularidade. Primeiro, Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades ou padrão de obediência. 2. O homem não consegue viver à altura deste conjunto de responsabilidade. 3. Deus reage com misericórdia concedendo um novo conjunto de responsabilidades, isto é, uma nova dispensação. Os dispensacionalistas identificam entre 4 e 9 dispensações, o número costumeiro é 7. Espera aí que eu acho que eu fiz. Teoria dispensacional. Outra teoria que acentua sobremaneira a descontinuidade dá menor importância à continuidade, embora por motivos muito diferentes do que o movimento teologias, mas nenhuma teologia é a dispensacional. Ao passo que os teólogos liberais veem a descontinuidade no regresso bíblico como reflexo das lutas do homem para entender a Deus. Os dispensacionais são quase sempre ortodoxos em seu ponto de vista da inspiração, crendo que qualquer descontinuidade no padrão da história da salvação aí está porque Deus tensionava que aí estivesse. O dispensacionalismo é uma dessas teorias que as pessoas parecem aceitar com plena confiança, ou amaldiçoar, poucas assumem uma posição neutra. Ele tem sido chamado de a chave para dividir corretamente as Escrituras e, alternativamente, a mais perigosa heresia encontrada presentemente dentro dos círculos cristãos. Scofield definiu dispensação como um período em que o homem é provado com respeito à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. O padrão da história da salvação é visto como 3 passos que se repetem com regularidade. Primeiro, Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades.
Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades ou padrão de obediência. 2. O homem não consegue viver à altura desse conjunto de responsabilidade. 3. Deus reage com misericórdia concedendo um novo conjunto de responsabilidades, isto é, uma nova dispensação. Os dispensacionalistas identificam entre 4 e 9 dispensações. O número costumeiro é 7, ou 8 se o período da tribulação for considerado como uma dispensação à parte. A seguinte descrição das 7 dispensações resumidas de um livro de Charles C. Harrier é típica, mas há muitas variações dentro desta escola. Dispensação da inocência ou liberdade. Esta dispensação inclui o termo em que Adão e Eva viveram em estado de inocência antes da queda e terminou no tempo em que pecaram pela desobediência. Acha-se descrita em Gênesis 1, 28, 3 e 6. Então, é a dispensação da inocência ou liberdade. Essa dispensação inclui o tempo em que Adão e Eva viveram em estado de inocência antes da queda e terminou o tempo em que pecaram pela desobediência. Acha-se descrita em Gênesis 1, 28 e 3, 6. Dispensação da consciência. Durante esse período, a obediência aos ditames da consciência era a principal responsabilidade da mordomia do homem. Terminou quando o homem se perverteu cada vez mais e Deus trouxe o juízo por meio do dilúvio. Esta dispensação está descrita em Gênesis 4, 1 e 8, 14. Dispensação do governo civil. No decreto dispensação do governo civil. No decurso dessa dispensação, Deus concedeu ao homem o direito ao castigo capital, dando a entender com ele o direito de criar o governo humano. Em vez de espalhar-se e encher a terra, o homem expressou sua rebelião construindo a Torre de Babel. O juízo de Deus veio através da confusão de línguas. Esse período está descrito em Gênesis 8, 15 e 11, 9. Dispensação da promessa. Esse intervalo abrangeu o tempo dos patriarcas e recebeu este nome porque Deus prometeu a Abraão uma terra e bênçãos subsequentes. A desobediência de Jacó em deixar a terra da promessa e ir ao Egito resultou na escravidão. A descrição deste período vai de Gênesis 11, 10 a Êxodo 18, 27. Dispensação da lei mosaica. Durou este período desde Moisés até a morte de Cristo. No decorrer desse tempo, Deus deu mandamentos que cobrem todas as fases da vida e atividade. O fracasso de Israel em manter-se fiel a esses mandamentos levou à divisão do reino e à escravidão. A dispensação da lei vai de Êxodo 18:2 a Atos 1:26. Dispensação da graça. No decurso desse período, que inclui o presente, a responsabilidade do homem é aceitar o dom da graça, o dom da justiça de Deus. Esta era terminará com o homem rejeitando o dom gracioso de Deus. Rejeição essa que leva à tribulação. A dispensação da graça está descrita em Atos 2:1, Apocalipse 19:21. Dispensação do milênio. Durante o reino milenial, a responsabilidade do homem será a obediência ao governo pessoal de Cristo. Ao término desse período, irromperá a rebelião final e terminará no juízo final. A mais conhecida passagem bíblica que descreve este período é o capítulo 20 do Apocalipse. Uma exposição das dispensações apresentada por Edwin Hart varia, de certo modo, da descrição das dispensações de Harrier, que não considera a tribulação como uma dispensação à parte. As duas descrições mostram as similaridades bem como as diferenças entre os diversos escritores dispensacionais. Um dos pontos de diferença é se os regulamentos dispensacionais representam vários meios de salvação ou várias diretrizes para um viver obediente depois da salvação. Uma crença comum entre os leigos dispensacionais é que as dispensações da lei e da graça representam meios alternativos de salvação. Esta crença baseia-se em parte dispensação da graça. No
curso deste período, que inclui o presente, a responsabilidade do homem é aceitar o dom da justiça de Deus. Esta era terminará com o homem rejeitando o dom da graça de Deus. Rejeição essa que leva à tribulação. A dispensação da graça está descrita em Atos 2:1, Apocalipse 19:21. Dispensação do milênio. Durante o reino milenial, a responsabilidade do homem será obediência ao governo pessoal de Cristo. Ao término desse período, irromperá uma rebelião final e terminará no juízo final. A mais conhecida passagem bíblica que descreve este período é o capítulo 20 do Apocalipse. Uma exposição das dispensações apresentada por Edwin Dart varia, de certo modo, da descrição das dispensações de Riley, que não considera a tribulação como uma dispensação à parte. As duas descrições mostram as similaridades bem como as diferenças entre os diversos escritores dispensacionais. Um dos pontos de diferença é se os regulamentos dispensacionais representam vários meios de salvação ou várias diretrizes para um viver obediente depois da salvação. Uma crença comum entre os leigos dispensacionais é que as dispensações da lei e da graça representam meios alternativos de salvação. Esta crença baseia-se em parte em algumas das notas da Bíblia de referência de Scofield. Por exemplo, a nota que acompanha João 1,17 declara: como dispensação, a graça começa com a morte e ressurreição de Cristo. Romanos 3, 24 e 26. O ponto de prova já não é obediência legal como a condição de salvação, mas aceitar ou rejeitar a Cristo, tendo as boas obras como fruto de salvação. Contudo, a maioria dos teólogos dispensacionais provavelmente concorda com a declaração de Riley de que a base da salvação em cada era é a morte de Cristo. A exigência para a salvação em cada era é a fé. O objeto da fé em cada era é Deus. O conteúdo da fé muda nas várias dispensações. Para a maioria dos teólogos dispensacionais, a mudança primordial entre as dispensações não está nos meios de salvação, mas nas especificações para o viver obediente que acompanham o compromisso de uma pessoa de aceitar a salvação de Deus. Outro ponto de desacordo, e muitas vezes uma razoável soma de ambiguidade, é o grau de aplicabilidade das ordens dadas numa dispensação para os crentes de outra. No extremo estaria o ponto de vista de Charles C. Cook. Não há no Antigo Testamento uma sentença sequer que se aplique ao cristão como regra de fé e prática. Não há uma única ordem que o restrinja, como não há nele uma única promessa que lhe seja feita de primeira mão, exceto o que está incluído no amplo fluxo do plano de redenção, conforme aí ensinado em símbolo e profecia. Embora alguns outros escritores dispensacionais tenham feito declarações semelhantes, é possível que a maioria dos teólogos dispensacionais de nossos tempos vejam muito mais continuidade entre as dispensações do que Cook e H.P. Hook declara. A maioria dos teólogos que sustentam esta posição dispensacional afirma que no progresso da revelação manifesta a vontade de Deus em várias economias. Em vez de estarem terminadas como um princípio, elas crescem ou envolvem para a próxima economia. Na minha opinião, um dos principais desafios que o dispensacionismo enfrenta hoje é o desenvolvimento de uma posição que especifique com clareza como as ordens de uma dispensação anterior se aplicam aos crentes de uma dispensação sucessiva. Evidentemente, se a teoria dispensacional é correta, então ela representa um poderoso instrumento hermenêutico e instrumento decisivo se devemos interpretar as promessas e ordens bíblicas corretamente. Por outro lado, se a teoria dispensacional é incorreta, então aquele que ensina tais distinções poderia correr sério risco de trazer sobre si próprio os juízos de Mateus 5,19. A segunda seção deste capítulo apresenta evidência bíblica que se relaciona com esta questão. Teoria luterana. Lutero acreditava que para uma adequada compreensão da Bíblia devemos
distinguir com cuidado entre duas verdades bíblicas, paralelas e sempre presentes, a lei e o evangelho. Conforme foi mencionado no capítulo 2, a lei refere-se a Deus em seu ódio ao pecado, seu juízo e sua ira. O evangelho refere-se a Deus em sua graça, seu amor e sua salvação. Ambos os aspectos da natureza de Deus existem lado a lado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. A lei reflete a santidade do caráter de Deus. Fosse ele privar-se dela, tornar-se-ia um Deus amoral em vez de um Deus santo. A graça é a resposta divina ao fato de que o homem nunca pode satisfazer ao padrão de santidade exigido pelo Senhor. Um modo de distinguir lei e evangelho é perguntar: isso fala de julgamento sobre mim? Nesse caso, é a lei. Em contraste, se a passagem traz consolo, ela é o evangelho. Usando esses critérios, determine se as seguintes passagens seriam consideradas lei ou evangelho. Primeiro, Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Número 2, Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Número 3, João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Resposta 1, Evangelho. 2, lei. E 3, evangelho, lei. Então, no caso aqui, no número 1 é evangelho, no segundo é lei e no terceiro é evangelho de novo. Para os teólogos luteranos, a lei e o evangelho revelam dois aspectos integrantes da personalidade de Deus, sua santidade e sua graça. Assim, eles veem a lei e o evangelho como partes inseparáveis da história da salvação, desde o relato do pecado de Adão e Eva até o encerramento do milênio. A lei e o evangelho têm propósitos contínuos, quer a vida dos incrédulos, quer na dos crentes. Para o incrédulo, a lei condena e acusa e lhe mostra sua necessidade do Senhor. Para o crente, a lei continua a demonstrar a necessidade da graça e traça diretrizes para o viver diário. O evangelho mostra ao incrédulo uma via de escape da condenação. Para o crente, ele serve de motivação para guardar a lei moral de Deus. A cuidadosa diferenciação entre lei e o evangelho, mas a manutenção de ambos tem sido um importante instrumento hermenêutico e garantia da pregação luterana ortodoxa. A posição luterana acentua com vigor a continuidade. Deus continua a responder ao homem com a lei e com a graça, como tem feito desde o começo da história humana. Lei e